Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus nesse dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus nessa noite. Boa noite, queridos que estão entrando nesse dia de hoje, dia 8 de agosto. Nós vamos estar iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia nesse momento. E seja muito bem-vindo, cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Quero louvar a Deus por essa noite. É uma noite especial para nós. Um dia especial hoje é o dia que uma grande amiga e irmã faz aniversário, a irmã Fátima, a diaconisa Fátima. E uma pessoa que amamos muito. Aqui eu deixo mais um abraço para ela, mais um beijo, que já falei com ela hoje. Mandei mensagem, mais tarde vamos passar lá. Mas deixando mais um abraço para você aqui, viu, minha irmã amada? Deus te abençoe cada dia mais, nós te amamos muito. Hoje também vai ser especial porque eu vou ter uma pessoa aqui. Esses dias eu tenho orado, irmãos, orado e lembrado de algumas pessoas que passaram pela minha vida e foram bênção e são bênção de Deus para a minha vida. E tenho sentido vontade de chamar alguma delas para estar cantando, os que cantam, para estar cantando aqui. E hoje quem vai estar conosco é a irmã Dai, ela já entrou aí, já vou chamar ela. Mas antes eu vou fazer uma oração inicial aqui. Ela está chamando ela, tá bom? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por essa oportunidade que nós vamos ter nessa noite. Por essa oportunidade que nós vamos ter de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome, de ouvir a tua voz, de falar do Senhor, das maravilhas, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero muito te agradecer, Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, do Pai das luzes. Tudo vem do Senhor. E eu quero te agradecer, porque se não fosse pela tua graça e misericórdia, que é tão grande, que se renova em nossas vidas todos os dias, eu não poderia estar aqui. Então eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de hoje. Em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui a irmã Dai. Eu sei que ela tem muito para falar conosco hoje. Eu tenho certeza disso, que Deus vai usar a vida dela. Para falar conosco. Oi, pequena. Tá dando eco no teu celular. Só eu que estou ouvindo? Ou tem mais alguém ouvindo? Eu estou ouvindo a minha fala e a minha fala repetindo no seu celular. Como é que você está? Tudo bem. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz. Voz de engorda. Tá bem? Tudo bem. Bem amado. Para quem Esta é Daiane. Uma levita abençoada. uma mulher Mulher de Deus. E quando eu Quando eu estava orando pela palavra de Deus e e meditando nela, nela, o Senhor não lembrou o Senhor não lembrou de Dai. E eu fui lá no Instagram e eu eu vi uma das mensagens dela. que você falando sobre a a maneira maneira que Deus fez com que você ter controle ter controle algumas coisas que você. E eu lembro de você tão presente. E eu acompanhei você por muito tempo. E eu vou E eu vou deixar você falar um pouco para as pessoas saberem um pouquinho sobre o que eu estou falando aqui por lá. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Isso a quem quer. Perdemos ela. Eu ouvi no eco. Como é que eu resolvo isso? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda aqui. Aqui eu tô ouvindo normal.
ouvindo Eu tô eco. ouvindo eco. Como é que Como é melhora? que melhora? Tá me dizendo que Tá me dizendo que é pra dar um sai, eu vou tu sair sai aí daí. Deixa eu te chamar de Deixa eu te novo. chamar de novo pra ver se Tá vem. bom, tá bom. Sai aí pra te chamar. Sai aí pra te chamar de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Se não funcionar dessa maneira, vocês vão me ajudando aí quem entende melhor de internet, tá? Chamar ela de novo aqui para ver se melhora. Vamos ver. Nos ajuda, Espírito Santo. Faça com que melhore isso aí. Que sai certo. Eu estou me ouvindo 2 vezes. 2 vezes. Ó, de novo. Ó, de novo. E agora? Continua? Nossa, abaixa o teu volume um pouquinho. Para ver se melhora. Pra ver se melhora. Agora Fala aí. Oi? Ih, gente, Vocês vocês podem. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. O que é que eu Eu vou parar de falar. E vou deixar a Vou Dai deixar a falar. Dai falar. Então, Você pode louvar. louvar. E quando você Quando terminar você de terminar de louvar, louvar, você fala um você fala um pouquinho isso. sobre Essa história essa história que eu contei. contei. Aí depois você Aí sai depois você saiu da... Tá bom, Eu vou contar. tá bom. Tiago. Boa noite, gente. Paz, Senhor. Eu tô muito feliz por esse convite. Vinha é uma pessoa assim que eu amo muito. A gente tem uma história já antiga, mais de 10 anos, de amizade, de cumplicidade. Eu tô muito feliz em poder falar um pouco das minhas experiências, do que eu tenho vivido, do que Deus tem feito na minha vida. E não poderia também de louvar ao Senhor, né? De usar o dom que Ele me deu. Eu trouxe 2 louvores, um louvor. A gente às vezes sente falta do tempo de fazer algumas coisas e a quarentena veio para nos mostrar que às vezes nós temos tempos, mas não damos prioridade para aquilo que de fato realmente precisa. E a nossa maior prioridade é buscar ao Senhor, é estar perto do Senhor cada vez mais e mais. Então eu vou cantar essa música, que vocês possam cantar comigo, quem conhece. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade para que tudo aconteça. Do meu jeito, corro enquanto acredito. Preciso até chegar ao fim pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atrai a mim para perto de ti. Esconda-me, oh Deus, atrai a mim para perto de ti. Esconda-me, oh Deus. Esconda-me, Senhor, debaixo de tuas asas, meu Pai. Esconda-me, Senhor, das coisas deste mundo, Senhor. Possamos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor.
ti. Esconda-me, oh Deus, atraia-me cada vez mais, Senhor, cada vez mais para perto de ti. Cada vez mais, Senhor, perto da tua presença, do teu Espírito Santo. Que possamos estar cada vez mais buscando a tua presença acima de todas as outras coisas. Aleluia, Jesus. Esconda-nos, Senhor, esconda-nos deste mundo, esconda-nos deste pecado, meu Pai. Esconda-nos, Senhor, e nos atrai cada vez mais para perto de ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos estar cada vez mais perto do Senhor, dando prioridade àquilo que é de direito. E que possamos ter a certeza que a voz de Deus em nossas vidas, aquilo que Deus pensa sobre nós, aquilo que Deus acredita, aquilo que está no coração de Deus sobre as nossas vidas é o mais importante. Não é o pecado, não é os nossos erros, não é as nossas falhas, não são algumas coisas que acontecem em nossa vida que nos definem, mas o que nos define é o que Deus pensa sobre nós. Não é aquilo que as pessoas acham, não é aquilo que as pessoas criticam, mas sim aquilo que Deus pensa sobre nós, que você possa ouvir a voz do Senhor, aquilo sobre o que Ele diz sobre você. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil me sentir. Que não é só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. O que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil me sentir. E que não é só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também.
Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Amém. Vocês possam crer em tudo que Deus diz sobre cada um de vocês. E agora eu vou contar um pouquinho da minha experiência nesses últimos meses, tudo que Deus tem feito, tudo que eu tenho vivido. Quem me conhece sabe que há alguns anos eu venho lutado contra a balança, e em março Deus me direcionou a uns profissionais, e eu até falei com ele na última consulta que minha vida ela deu um giro de 360 graus para melhor. Não somente por questão do emagrecimento, mas várias áreas da minha vida foram mudadas. Aquilo que eu mostro no Instagram é só a ponta do iceberg, um pouquinho só do que Deus tem feito na minha vida, mas outras áreas foram atingidas. Desde março eu tenho passado por esse processo, e antes eu compartilhava toda a minha rotina, incentivava em um grupo do WhatsApp, incentivava as meninas, bora a gente fazer exercício, aproveita que está em casa, bora treinar, postava foto dos pratos, tentando incentivar de alguma forma para que elas pudessem viver, né, fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí as meninas começaram a me incentivar para eu postar isso no Instagram, para eu externar isso, para eu poder atingir mais pessoas. No início eu fiquei com receio, demorei para começar, pela minha timidez, a vergonha de falar, tanto que eu não apareço em vídeo ainda, só tenho postado fotos e textos. Medo também das críticas, do que poderiam falar, dos comentários. Então eu demorei um pouco para começar, e eu acho que foi no final de junho eu comecei a postar, comecei a fazer textos, e com 1 ou 2 semanas algumas pessoas começaram a me trazer retorno, começaram a me dizer que estava gostando do que estava vendo, que eu estava incentivando de alguma forma, que eu estava incentivando elas buscarem uma vida mais saudável, buscarem um estilo de vida mais saudável, e que era para eu continuar porque estava atingindo elas, que era para eu continuar porque elas estavam sendo tocadas, sendo motivadas, que não era para eu parar, que era para continuar, e que algumas até começaram também a mudar de vida, a mudar o estilo pelos meus textos, pelas minhas fotos, pela minha evolução. E isso começou a trazer um burburinho no meu coração de que o que eu estava fazendo não era em vão, não era somente para contar a minha história. E algo que eu trouxe na minha mente, na época, algo que Fernanda Brum ministrou em um DVD dela. Que às vezes a gente sofre por alguma coisa, a gente passa por alguma coisa que Deus permite, porque Deus quer que a gente seja curada naquela área para poder curar outras pessoas, para poder ajudar outras pessoas. E hoje eu estou me sentindo assim. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, para que agora eu conseguisse influenciar, nem que seja 1, 2 pessoas. Inicialmente eu fiz para atingir os meus amigos, para atingir quem eu já estava na minha rede, no meu Instagram. E algumas pessoas já estão chegando, algumas pessoas já estão me adicionando, já estão conversando, já estão gostando. E que eu só peço a Deus assim que eu seja um instrumento, um canal, que Ele me use, que eu possa ajudar algumas pessoas pelas minhas atitudes, pelas minhas ações,
que eu consiga influenciar para o bem. O mundo está tão cheio de coisa mal, a internet está tão cheia de coisa ruim, e que se eu posso fazer alguma coisa boa, se eu posso fazer alguma coisa que vai ajudar alguém, trazer algum bem para alguma pessoa, que eu estou fazendo isso. E aí eu quero retificar algumas coisas aqui que eu já disse lá no Instagram. Toda essa mudança, ela não é somente pela estética, pela busca de um corpo, de um padrão de sociedade, de ficar bonita. Não, minha prioridade nunca foi essa. A minha prioridade realmente é buscando a saúde. Apesar das minhas taxas do exame de sangue nunca darem nada errado, além dos hormônios, eu estava com sobrepeso. Eu já estava com obesidade grau 1, partindo para obesidade grau 2. E se eu não desse um basta, eu não saberia onde é que eu estaria hoje com o peso, né? Então, como tudo na nossa vida, a gente tem que orar, tem que buscar Deus, buscar forças, que é Ele quem nos dá. Eu orei a Deus, busquei forças para que Ele me ajudasse nessa caminhada, né? Que eu não fraquejasse, que eu tenho, eu luto com a compulsão alimentar, me alimentar pelas minhas emoções, achando que eu vou resolver com a comida, a tristeza, ou a alegria demais, ou as preocupações. Eu também consegui me tratar com a terapia. Aqui na Igreja Batista Lindinópolis, nós temos um programa Psicolinde, que alguns psicólogos, eles se dispõem a fazer um tratamento totalmente gratuito. E aí eu busquei em dezembro de 2018 e fiz o tratamento de 1 ano, até dezembro de 2019, para poder entender aquilo que estava acontecendo. E apesar, assim, a psicologia pela ética não pode envolver a ciência com a religião. Mas eu creio que muitas vezes foi Deus que usou a psicóloga para falar comigo. Muitas vezes coisas que eu só falava com Deus e ela conversava comigo, ela atingia raízes, ela atingia lugares que nunca foram visitados e que hoje, graças a Deus, eu tenho lutado contra a compulsão e tenho vencido. Não é uma luta pequena, não é uma luta que vai cessar. Eu sei que é uma luta para a vida toda, mas que agora eu tenho uma mente muito mais fortalecida e muito mais preparada para enfrentar isso. E o Espírito Santo está conosco a todo momento, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a todo momento e é Ele quem nos garante, né? E lá em Provérbios que diz para entregar tudo na mão de Deus e os benefícios, o Senhor, Ele nos dará os benefícios, né? Então, é uma luta que eu sei que vai ser para a vida toda. Hoje eu estou, graças a Deus, eu estou me sentindo muito bem porque, por causa de uma coisa, é como se fosse uma cordinha, puxou um pontinho e foi puxando, puxando. Uma área da minha vida que Deus mudou e Ele tem mudado em todas as outras áreas, porque a determinação e o foco a gente não pode deixar somente uma área, a gente tem que levar para todas as nossas áreas de nossas vidas. Se a gente quer algo, se a gente tem um objetivo a traçar, a gente tem que lutar com todas as nossas forças, a gente tem que focar naquele objetivo, a gente tem que determinar e se entregar totalmente, 100%, não é? Então, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho buscado e que Deus me ajude a cada vez mais a alcançar mais pessoas e ajudar da maneira que eu posso, da maneira assim que Ele já tem me usado, que Ele coloca as palavras certas para eu fazer os textos e que a unção, o amor que Ele derrama sobre a minha vida, que seja derramado através de uma tela, através do Instagram, que atinja outras pessoas. Lê essa Lê essa mensagem. mensagem aqui. Eu vou falar Eu vou falar um pouco, irmãos, porque tá tendo tá eco. tendo eco. Eu vou falar Quando ela sair quando ela sair daqui a pouco, porque tá tendo porque eco. tá tendo eco. Mas eu pedi que ela Eu lesse. pedi que ela lesse. Eu quero te Quero te agradecer, Dai, por ter aceitado por ter aceitado o convite.
uma uma fortaleza fortaleza a a mais mais que você que venceu você hoje. vencer hoje. Quem está aqui. Quem está aqui. Então, Então, Deus te Deus te abençoe. abençoe. Muito Muito obrigada. obrigada. E não foi não, Ou fica aí não, que fica aí. eu falo pro Tá pessoal, tá bom? bom, bom? Tá Tchau. tá bom. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Bem, amados, como eu falei que eu ia falar algo para dar agora, eu sempre vi em Dai, isso que Manu escreveu aí. Dai, ela foi chamada para ser influenciadora. Sempre foi isso que eu vi na vida de Dai. Ela tem um chamado para influenciar vidas. Com a doçura dela, ela tem esse chamado, com tudo que ela tem. Mas por várias circunstâncias e coisas que ela viveu, ela tinha uma estima baixa. E como ela mesma falou, eu não falaria se ela não dissesse, ela disse, porque isso é uma coisa muito pessoal dela, que ela está expondo, quando nós expomos a nossa vida dessa maneira, nós alcançamos muitas pessoas. Então, ela disse aí que tinha compulsão alimentar, então toda a angústia, frustração, nervoso, coisas que todos nós temos momentos assim na nossa vida, e angústias e dificuldades, todos nós temos questionamentos, e nos momentos em que ela ia nesse ponto, né, na compulsão alimentar. Então, por muitas circunstâncias e situações da vida dela, ela não conseguia acreditar nesse chamado. E hoje eu ouvi ela falar exatamente essa palavra que eu sempre dizia para ela. Você é influenciadora. Deus quer te usar para influenciar muitas vidas, e levar muitas vidas para o Senhor. E chegou esse tempo. Ela está lutando com ela mesma para continuar vencendo algo na vida dela. E enquanto isso vai acontecendo, Deus está usando a vida dela. É uma bênção, como todos estão falando aí. É uma bênção de Deus. E eu lembrei, quando eu estava lendo, estudando o texto que o Senhor me deu para hoje, é um texto difícil também para mim ministrar, como ela diz, tem coisas que nós lutamos em nós mesmos todos os dias. E esse texto foi um texto que eu meditei por meses, chorei, orei, jejuei, pedi graça a Deus com relação à minha própria vida. Quando eu lia o texto, estudava, e dizia, Senhor, quando esse milagre vai acontecer na minha vida? E foi nesse processo de estudar e de ler que eu vi um dos textos de Dai no Instagram dela falando sobre isso. Né? E eu achei por bem chamá-la aqui para contar um pouquinho do que o Senhor fez na vida dela através de várias situações. E uma delas foi na terapia. É tão bom nós podemos procurar psicólogos quando é necessário, e também, principalmente, quando eles são cristãos e têm uma visão diferente. Muitas vezes eles não podem falar, mas se eu sou cristã, vou numa psicóloga cristã, eu digo para ela, fale na linguagem cristã com eles, isso vai ser muito bom para a minha vida. Mas eu quero ler o texto bíblico. Você que é amigo de Dai, que segue ela, quiser ficar aqui para ouvir uma palavra, fique, vai ser um prazer ter você conosco aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi muitas pessoas que eu conheço entrando aí. Deus abençoe cada um de vocês que entrou, que esteve. Quem entrou agora há pouquinho não viu o que a irmã Dai falou no começo, depois você vai lá, pega o começo e ouve, que vale a pena. Vai te edificar muito, eu tenho certeza disso. E se você puder abrir sua Bíblia para nós meditarmos nesse tempo que vamos ter, 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 6 e 7. Lá está escrito assim: por este motivo eu te lembro que despertes ou reavive o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, amados, foi meditando nesse texto que o Senhor me incomodou a trazer essa palavra hoje. Aqui está falando de coisas que já foram realizadas pelo Espírito Santo em nossa vida. Aqui diz que nós devemos reavivar. Então, trazer à vida aquilo que perdeu vida um dia. Ele diz reavivar o dom. O dom, algo especial que Deus deu na nossa vida. Então, existem coisas que cada um de vocês que estão ouvindo aí nesse momento, agora,
recebeu de Deus um dom especial, algo da parte de Deus. E que muitas coisas na vida, decepções, frustrações, ou tantas outras coisas aconteceram, que faz muitas vezes a gente deixar adormecer. E a gente se acostuma com a vida, com o dia a dia que a gente tem. E a gente, às vezes, esquece daquilo que Deus nos deu e colocou em nossos corações, colocou em nossas vidas. E aqui ele fala que nós precisamos despertar. Sabe quando alguém está num sono muito pesado, que a gente precisa acordar, a gente chama essa pessoa, ei, acorda, e as pessoas não acordam, com sono muito pesado, e você tem que sacudir ela, despertar ela do sono. Às vezes nós precisamos fazer isso com a gente. Eu preciso fazer comigo mesma, você precisa fazer com você. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, né? E ele diz que precisamos revivar esse dom. E ele diz por que nós precisamos revivar o dom. Porque, primeiro, ele diz que não nos deu o espírito de temor. Esse termo temor, é importante dizer aqui, existe na palavra de Deus a palavra temor, que está associada a respeito. É quando nós falamos ter temor de Deus, ou ter respeito a Deus, ter respeito ao Senhor, ter reverência ao Senhor. Mas esse termo temor aqui, ele não está associado ao significado temor, de respeito ou reverência, mas sim de medo, de covardia, de timidez, de fraqueza de ânimo, que se desanima facilmente, ou a gente se esforça em vencer algo, como Daiane falou, eu me esforcei em vencer, eu lutei contra a balança durante tantos anos e eu desanimava. Então, o que é que Deus está falando com a gente aqui? Não tenha fraqueza de ânimo, não deixe o seu ânimo enfraquecer ou desistir de algo. E é muito fácil para nós a gente desistir de coisas que a gente luta, está lutando contra nossa próprio eu, nossa própria vida, coisas que a gente erra constantemente. E a gente jejua, paga um preço, busca fazer com que aquilo não aconteça mais e a gente erra de novo, a gente faz de novo. E aí a gente sente essa fraqueza de ânimo. O ânimo da gente fica fraco, a nossa estima fica baixa. E esse texto foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo para Timóteo. Ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Ele fala com Timóteo no momento em que Paulo estava preso, no momento em que Paulo estava sofrendo muito. Teve um período de uma prisão do apóstolo Paulo, que o sofrimento não foi tão grande, ele é uma prisão domiciliar, ele recebia muitas visitas, ele podia escrever muitas coisas e recebia muitas coisas, mas nesse momento ele estava numa prisão que não era prisão domiciliar, não era ele estar em casa e não poder sair da casa, ele estava realmente numa prisão, segundo os historiadores e teólogos, pesquisadores. E o apóstolo Paulo diz para ele, nesse momento, ele estava passando por isso aqui, por um desânimo, por angústias. Para que Paulo dissesse isso para ele, é porque ele estava passando por um momento difícil. Eu acredito que talvez até por conta do que Paulo estava passando, talvez ele estivesse triste. Né? E aqui fala sobre essa mensagem de Paulo. Paulo diz, não tenha medo, você não recebeu o espírito de medo. Não foi esse o espírito que Deus te deu. Né? Não desanime. E do que ele poderia ter medo? Nessa mesma carta do apóstolo Paulo, capítulo 3 e o versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim, a todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele fala de lutas, de angústias, de perseguições. Muitas vezes nós vamos passar por essas situações, por sofrimentos, por perseguições, por muitas coisas na nossa vida, por abandonos, por críticas, por tantas coisas. E quando nós vamos passando por essas coisas, muitas vezes o nosso ânimo, ele enfraquece, que é esse temor, é esse medo que muitas vezes nós sentimos. Então, o apóstolo Paulo diz que ele precisa lembrar, né, reavivar o dom dele, viver aquilo que Deus chamou ele para viver, porque não foi esse o espírito que ele recebeu. Então, o medo é algo inerente ao ser humano. É normal para nós sentirmos medo, sentirmos angústia, sentirmos, às vezes, vontade de parar, de não fazer mais, de não viver mais, de não lutar mais para com algo que a gente quer. Mas o apóstolo Paulo diz para ele, não, você não tem esse espírito. Deus nos deu outra coisa. O que foi que Deus nos deu? Deus nos deu o espírito de
Aí ele fala três coisas. É uma tríade de algo que nós recebemos na nossa vida. E a primeira coisa que ele fala é que Deus ele vai nos encher do espírito de fortaleza. E algumas traduções trazem termos diferentes, como fortaleza ou poder. Esse poder é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida é em poder. Então, o Espírito Santo ele vai atuar em nós com poder para que esse medo, essa insegurança, ela deixe de estar ou de existir em nós. Então, o Espírito Santo ele vai atuar. Então, não vai existir conhecimento, talento, treinamento, experiência de vida que possa substituir o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, os dons dele derramados, a capacitação dele, o poder dele em nós é o que nós mais precisamos confiar e acreditar. Uma das três coisas. É uma ação dele em nós. Nós temos esse Espírito. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, 9, 10, fala dos dons do Espírito. Nós recebemos esses dons, esse dom do Espírito, para edificar a igreja, para edificar uns aos outros. O que eu recebo de Deus, então Deus me deu, Deus está pronto para me dar e te dar, pelo Espírito dele, poder para não termos medo e vivermos e reacendermos o fogo do dom que Deus tem para nós. Então, nós nascemos com um propósito. Eu nasci com um propósito, você nasceu com um propósito. Cada um de nós tem um propósito de vida. Que muitas vezes nós pensamos em desistir, nós ficamos desanimados por conta das coisas que ouvimos, as pessoas falam de nós, nos criticam, nos perseguem. E muitas vezes a gente pensa em desistir. E também, muitas vezes, pelas nossas próprias fraquezas. Porque nós somos humanos, nós vamos errar, vamos fraquejar. E, às vezes, o nosso eu e tantas essas outras coisas nos desanimam. Faz a gente sentir medo, insegurança, faz a gente pensar, não vou fazer mais, é muito desgastante, vou deixar para lá, não quero mais. Está me fazendo sofrer muito. E a gente, às vezes, se entrega. Mas, o que o apóstolo Paulo está me dizendo mandou para Timóteo, mas é uma carta do Espírito Santo para mim e para você. Ele está dizendo que ele nos deu o espírito de poder, de força. Ele é a nossa força. Então, todas as vezes que eu e você, nós pensamos em desistir, precisamos lembrar que existe um espírito de poder que habita em nós, que foi dado a nós por Jesus Cristo. Jesus disse, eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito que é prometido, ele está aqui hoje, habita em mim e em você. E ele vai usar diversas coisas e circunstâncias para podermos vencer e continuar vivendo, reacendendo o dom de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus nos chamou para sermos e vivermos. E muitas vezes realmente é difícil, mas ele nos ajuda. A outra coisa que o texto traz para a gente lá é amor. Amor é também uma ação plena do Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus. Em Romanos, capítulo 5, verso 5, está escrito assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus é o amor mais perfeito que existe. É um amor que se chama ágape, é o amor que tem todo tipo de amor encaixado nele, é o amor perfeito, santo e puro. Esse amor ele é dado a nós pelo Espírito Santo, que já nos foi dado. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, o primeiro encontro que ele teve com os discípulos num ambiente fechado, Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Jesus disse, soprou sobre os discípulos. E os discípulos receberam o Espírito. E esse Espírito Santo de poder que só Jesus pode dar, quando nós cremos nele, ele pega o amor de Deus e coloca em nós. E esse amor, que é o fruto dele, está lá em Gálatas 5:22. Amor é fruto do Espírito Santo, só ele pode produzir em nós. Ele nos deu para podermos servir uns aos outros.
Porque se a gente for servir a Deus, a gente pode ter todo o dom que o Espírito nos der. A gente pode ter todas as habilidades, ter treinamento em tudo quanto é coisa, em todas as áreas necessárias para servirmos e nosso dom e o chamado da gente ser cumprido. Mas se não tiver amor, nada valerá. Está lá também Coríntios dizendo que, falando sobre os dons, capítulo 12, ele termina dizendo, ele vai falando dos dons, falando quais são os dons espirituais mais importantes, ele diz, mas eu vou te mostrar algo muito mais excelente. E aí começa no capítulo 13, falando sobre o amor. Então, Deus, através do Espírito Santo, quer derramar em nós o amor dele. E quando nós nos envolvemos com esse Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo nos encher, ele vai nos ajudar a lembrar e reacender aquilo que Deus tem em nós. Aquilo que eu nasci para viver, que você nasceu para viver. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas nós temos algo a cumprir. Que precisamos deixar o Espírito Santo nos encher com o poder e com o amor dele para não desistirmos. Em momentos que é muito difícil, a gente pensa em desistir constantemente. Mas esse amor de Deus nos faz lembrar que podemos vencer. Você pode vencer. Eu posso vencer. Porque nós temos o Espírito Santo morando em nós. E ele é cheio de poder, de força e de amor. E eu quero ler para vocês algo que está em 1 João, capítulo 4, verso 18. Lá está escrito assim: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, quando a gente está com muito medo, muito inseguro, quando a gente está vivenciando essas angústias, é porque a gente não se permitiu se envolver com esse amor de forma plena. Nós precisamos entender que nós conseguimos vencer quando nós permitimos o Espírito Santo derramar um amor que nos mostra quem somos. Como a música foi cantada pela irmã Dai aqui, hoje para nós, ela nos deu esse presente de poder ouvirmos a voz dela aqui hoje. Deus, quando ele derrama o amor de Pai dele nas nossas vidas, nós começamos a nos envolver com a identidade que nós temos nele. E assim nós nos sentimos fortalecidos e seguros. Nós compreendemos que, quando nós compreendemos quem nós somos em Deus, o amor de Deus nos envolve, a gente começa a perder o medo. Coisas começam a acontecer e a gente não sente medo daquilo, mesmo sendo algo que é para sentir medo. A gente olha assim, não, eu estou seguro. Ele está usando para algo. É algo ruim aos meus olhos, dói, mas ele está usando para me transformar e para depois me usar para abençoar outras vidas. Ele vai abençoar outras vidas através de toda a minha experiência difícil e ruim. Isso serve para mim, isso serve para você. Eu quero ler 2 textos bíblicos que eu acho eles fortes e falam para nós sobre identidade e nos permite nos envolver com esse amor de Deus, porque Deus ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus de amor. Ele nos ensina e nos corrige. E muitas vezes a gente nos permite passar por certas coisas difíceis, como eu falei agora há pouco, para nos ensinar. Qual o pai que não corrige o filho que ama? Ele nos ama. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês foram comprados por bom ou alto preço. Glorifiquem, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando eu e você, nós entendemos que nós somos de Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito são de Deus, pertencem a Ele, está nas mãos dEle. Ele cuida de nós, guarda de nós, de cada um de nós. A gente começa a sentir seguro, o medo começa a ir embora, porque a gente vai sentindo esse amor.
O amor que foi provado, ele já provou o amor dele por mim e por você, através do que Jesus fez por nós. Tudo que Jesus fez por nós foi pelo amor de Deus Pai. Isso nós vamos entendendo quando nós nos envolvemos com esse amor de Deus nas nossas vidas. E outro texto, está em Efésios capítulo 5, verso 1, ele fala: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se vocês são filhos amados, por serem amados, imitem o nosso Pai. Imita Ele. Porque Ele ama você. Ele está fazendo o melhor por você. Andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Que coisa linda. Então, o Senhor, Ele vai tirando o medo, a nossa insegurança, a fraqueza do nosso ânimo, ela vai se transformando em força e em amor, quando nós vamos nos envolvendo com o Espírito Santo e permitindo que Ele revele a nossa identidade no Senhor. Isso Ele vai fazendo em nós. E a outra coisa que Ele fala é sobre a moderação. A moderação, esse termo, eu fui buscar no texto bíblico de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, falando sobre cada conceito, cada um deles, o significado bíblico. E esse termo moderação tinha tantos significados. Ele diz que é prudência, equilíbrio, sobriedade, autodisciplina, sensatez, bom senso, autocontrole, domínio próprio, mente sadia, sã. Daí falou várias coisas disso hoje para nós, não ela usou esses termos que eu estou lutando, estou tendo autodisciplina, sendo instrumento de Deus para que outras pessoas sejam influenciadas, como eu disse aqui para ela, você foi chamada para influenciar. Né? E o Espírito Santo, ele fala para nós que nós precisamos ter essa autodisciplina. Então, essa moderação, que também é fruto do Espírito. Vocês não receberam um espírito de medo, de insegurança, de fraco de ânimo, mas de poder, de força, de amor e de moderação. Você vai conseguir isso. Lá em Gálatas 5:22 fala sobre esse fruto, que é fruto do Espírito. Então, se eu me encho do Espírito todos os dias, eu vou ter moderação. No dia que eu não consigo me encher do Espírito, eu não busco, faço uma coisa, faço outra coisa, busco outra, eu vou ser eu mesma. E eu mesma não sou uma coisa boa de se ver. Nós, olhando para nós mesmos, não temos nada a oferecer de bom. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós permitimos Ele encher a nossa vida, nós vamos ter o que Ele tem para nós. E precisamos crer. Não podemos desistir, como eu falei no começo aqui para os irmãos. Às vezes a gente sente vontade de desistir, porque a gente se vê repetindo aquela dificuldade, mas nós vamos precisar ter autodisciplina, vamos precisar disciplinar nosso corpo, a nossa carne, o nosso espírito, as nossas emoções, para conseguirmos vencer a nossa dificuldade em ser moderado. No que nós não somos moderados? No que nós não temos controle, não temos domínio, nós vamos precisar disciplinar. Buscar vários meios, mas o principal deles é nos encher do Espírito, porque Ele tem a moderação por excelência e é fruto dele. O apóstolo Paulo, ele fala em um texto que eu achei muito interessante, que ele fala, como ele estivesse falando para Timóteo assim, não haja segundo o poder da sua própria mente, não haja apenas segundo sobre o poder do seu próprio eu, das suas emoções, do que você pensa ou sente, mas haja de acordo com o que vem do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, e o verso 24 e 25 diz assim, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Às vezes, irmãos, a gente não tem isso, a gente não tem mansidão, a gente não tem paciência para com aqueles que resistem. Porque você falar uma vez com uma pessoa algo, e ela ouvir é tão bom, mas você fala 1, 2, 10, se a pessoa não te ouve, é difícil lidar com isso. E o apóstolo Paulo, ele diz
que a gente precisa buscar essa temperança, esse autocontrole nosso, para que as pessoas, talvez, que têm dificuldade de se arrepender em algo, possam ser alcançadas de alguma forma. E isso é muito difícil para nós, se nós não estivermos cheios do Espírito, porque isso é fruto do Espírito. Então, essas três coisas que o Espírito Santo vai nos dar para podermos conseguir viver aquilo que Deus tem comigo, com você, com a gente, conosco. Então, tem algo que Deus tem com você. E é só com você. E você não pode desistir de viver o que Deus tem para você e com você. Nós vamos pensar em desistir, nós vamos às vezes ter medo, vamos agir de maneira às vezes covarde, vamos ficar com o ânimo fraco, mas lembra-se, eu e você, nós recebemos o espírito de poder, de amor e de moderação, de autodisciplina. Ele pode nos capacitar. E é interessante, irmãos, que o Espírito Santo, ele não nos abandona. Quando nós erramos, ele não vai nos abandonar. Ele vai sempre estar conosco. Está escrito em João 14,16, Jesus falou que ia rogar ao Pai, ele ia dar outro Consolador. O Pai ia dar no nome de Jesus o Consolador, que era o Espírito Santo. E ele ia estar conosco para sempre. Ele está sempre conosco. Mas tem algo que pode acontecer. A gente pode parar de ouvir o Espírito Santo, mesmo ele estando perto da gente. Então, nós não podemos deixar de ser sensíveis a ele. Porque nós podemos tanto entristecer o Espírito, como está em Efésios 4,30, tanto apagar o Espírito, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,19. Nós podemos entristecer o Espírito e podemos apagar o Espírito com as nossas ações, não ouvindo, não seguindo o que ele fala, porque ele fala conosco, ele nos dá direção, ele nos dá orientações específicas na nossa intimidade com Deus. E quando nós não ouvimos, não damos atenção, nós vamos começar a entristecer o Espírito. Ele pode se entristecer porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ficar triste. Nós podemos apagá-lo em nós. Ele jamais será apagado, mas ele pode ser apagado em nós. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porque o que será de nós sem ele? Só ele pode nos dar poder, força, amor, moderação, para não desistirmos do dom que nós temos. Então, aquilo que foi apagado nas nossas vidas, que precisa reacender, que precisa reviver, que precisa voltar, nós vamos precisar clamar a esse Espírito que nos ajude e nos encher dele. E eu quero encerrar com o último texto bíblico que eu quero ler para os irmãos, é Romanos 8,26. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda até no momento que nós não sabemos orar, não conseguimos, ele vai fazer isso por nós. Ele faz isso por nós. Então, acredite que ele pode fazer. Clame porque ele pode nos renovar. Ele pode reacender a chama que está em nós. O Senhor, quando nós nos abrimos plenamente diante dele, nos ajuda. Então, eu tenho pedido esses dias, Senhor, eu preciso tanto do teu auxílio. Eu quero teu enchimento nessas áreas, eu preciso. E eu não posso desistir, você não pode desistir. Abaixa, não desista de você mesmo, daquilo que Deus tem com você, do seu chamado. Mas faz de acordo com o Espírito direciona. Faz de acordo com o que o Espírito Santo direciona. Eu coloquei esse louvor, se você puder depois ouvir em casa. Ele fala muito, ele falou muito. Enquanto eu estava estudando, o Espírito Santo me lembrou. O nome da música é Oleiro. E só ele, não há outro que possa fazer em nós. Não desista, porque Deus nos deu o Espírito dele, que é o Espírito de poder, amor e de moderação. Nós conseguimos viver o enchimento dele. Nós rendemos ao Senhor, Pai. Continua trabalhando, Senhor, em nossas vidas.
como oleiro, não existe até ver. Posso terminar. Deixa o Senhor. Muitas vezes é doloroso, porque o Senhor pega e nos amassa mesmo. Para conseguirmos deixar o Espírito Santo fazer essas coisas em nós. Recebermos não só poder, não só amor, não só moderação, mas essas três coisas. Deus nos deu. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Ele pode fazer isso em nós, em nome de Jesus. Ele pode fazer em sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Eu chamo aqui, se puder, Léo, se puder trazer o que querem, que me traz aí, que quero que ela cantar comigo um pouquinho aqui. Afastando toda a reva, me refrigerar e me dar outra vez, mais uma vez. Ele vai te dar de novo fôlego de vida. Ele vai reavivar em mim e em você aquilo que ele tem em nós. Creia, receba. Então, declare para ele hoje: preciso de ti, Senhor. Amados, quem não conseguiu ver Daiane falando no começo, vai ficar gravado no IGTV do ima.bahia. E Dai, depois ela pode colocar no story dela, e aí você pode acompanhar, tá bom? Ela consegue colocar, e aí vocês acompanham a parte que ela falou. Então você pode ver depois uma parte do testemunho de Daiane aqui. Você pode conseguir ver e ouvir. E eu sei que vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Eu vou botar uma música aqui que eu prometi a minha pequena que eu ia colocar. Não? Canta com a mamãe. Vamos lá? Dança, mãe. Deus está aqui. Canta, mãe. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos, mãe. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Dança, mãe. Quer outra música? Qual a outra música? Hora de ajudar? Vou colocar a hora de ajudar. Tá bom. Irmãos, estou acabando aqui, fazendo um pouco da vontade da minha pequena. Está encerrando. Poucos segundos restantes. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sabe, beijo, mãe. Vamos tentar de ajudar?
Como é que fala? Do